Olá, uma boa tarde para você oficialmente, né? Meio-dia e 12, a gente já pode dar boa tarde? Eu acredito que sim. Deixa eu me ajeitar aqui direitinho. Hoje temos mais uma live com conteúdo extremamente relevante para que você possa dar passos importantes na direção de ter um equilíbrio financeiro, de construir a vida financeira que você tanto sonha, que você tanto merece, e isso vai fazer com que você tenha também leveza nas outras áreas da sua vida. Então vamos aguardar um pouquinho enquanto o pessoal chega. O pessoal está chegando aí para um conteúdo extremamente relevante que pode certamente, junto com os demais que já foram passados aqui, trazer mudanças significativas na vida de gente boa que decidiu arregaçar a manguinha e colocar em prática, né? Vamos lá, mentalidade financeira é o tema do dia. E é um conteúdo extremamente relevante para você que quer ter resultados diferentes em todas as áreas da sua vida. Vamos aguardar mais um pouquinho. A galera vai chegando aí, já estão chegando as primeiras pessoas. Sejam muito bem-vindos aí, você que chega, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos aí para mais um conteúdo extremamente relevante. Vamos falar sobre mentalidade financeira. Tema quente para ter um 2020 muito fora da curva. Então vamos lá. Vamos lá. Primeiramente eu quero tá falando um pouquinho com você a respeito de Fábio, né? Eu sou especialista em investimento, né? Com certificação pela Ambima, que é o órgão regulador aí que trabalha com os consultores de investimento, né? Que regula as instituições financeiras no quesito consultoria e investimento. Né, junto com a CVM, que regula, que certifica. Tenho 12 anos de experiência no mercado financeiro, né, onde atuei em várias posições, chegando a gerente de investimentos, né, numa das maiores instituições financeiras do planeta. E hoje eu estou aqui, né, atuando, vivendo uma missão parecida, porém diferente, né, ajudando as pessoas, ajudando gente boa a ter melhores resultados financeiros e a partir de melhores resultados financeiros ter melhores resultados em outras áreas da vida também, porque acaba sendo um reflexo natural, né? Quando o peso do boleto sai dos ombros, você passa a tomar melhores decisões e melhores decisões te trazem. Vou continuar aqui. Deixa eu só... Eu quero saber de você nesse momento o seguinte: como é que você tem se comportado com as suas finanças ultimamente? Como é que tem sido seus comportamentos com relação a recursos? Tudo que envolve dinheiro, tudo que envolve poupar recursos, envolve investir recursos, envolve gastar recursos. Como é que tem sido esses comportamentos? Como é que tem sido os seus comportamentos com relação a controle financeiro? Existe hoje um controle financeiro que você faça minimamente para entender qual é o teu perfil de gasto, para saber quanto de fato tem entrado mensalmente, quanto de fato tem saído mensalmente, para onde está indo o seu rico dinheirinho, né? Por que é importante perguntar isso? Porque muitas vezes quando eu, através das minhas experiências, né, que eu venho adquirindo, que eu passei por isso e por clientes que eu venho atendendo, eu percebo que muitas vezes quando os clientes são perguntados como é que você se comporta, como é que você faz o controle, simplesmente a pessoa não tem controle algum, né? Não tem nenhum tipo de controle financeiro e isso, né, faz com que pessoas ajam de maneira imprudente, né, digamos assim, para dizer o mínimo, né, age de maneira imprudente, porque se você não sabe como é que está a sua verdadeira situação, sua real situação financeira, qualquer excesso que sem querer você cometa, você pode estar se colocando cada vez mais próximo de um precipício, de um abismo que pode ser gigantesco, né, e muitas vezes quando a gente fala em dificuldades para justamente fazer um controle, as pessoas falam muitas vezes que é chato, que não gostam de fazer, mas tem algo muito mais profundo do que o é chato de fazer, né? Será que você tem cedido a impulsos em momentos de pico emocional? Né? Feito compras de coisas que você talvez nem precise, mas por uma questão emocional, para aplacar uma dor num pico emocional, no momento em que você de repente ficou ansioso por alguma coisa, você ficou deprimido por algo, né? Será que você tem abusado de compras nesse momento, né? Para aplacar algum vazio que fica no seu peito? Porque nós somos seres de padrões, entenda isso, nós somos seres de hábitos.
Agora, o que você pode definir é quais são os hábitos que vão reger a sua vida, né? Isso pode parecer num primeiro momento algo, pô, mas isso é pesado de falar, mas se você parar para pensar, você tem rotinas, embora mesmo que essas rotinas tenham sido instaladas por você, tenha sido você que tenha definido essas rotinas, quer não tenha sido você que definiu essas rotinas, né? Se você não define as suas rotinas, o mundo vai defini-las por você. E aí quando o mundo as define por você, você começa a entrar em padrões de comportamento que muito possivelmente não vão levar você na direção do que você quer, né? E isso muitas vezes tem mas muito a ver com a questão do que você teve de experiência no passado, né? Eu costumo dizer, né, e estudos comprovam isso, que é justamente ali nos primeiros anos de vida que nós absorvemos, principalmente porque nós somos seres que somos dependentes de outro, né, de pai, de mãe, principalmente para sustento, para de repente ter moradia, para ter segurança. Nós dependemos, nós somos seres dependentes e acabamos absorvendo uma série de crenças dessas pessoas que são mais importantes para nós, né? Então, um fato extremamente relevante é você entender quais foram as suas primeiras experiências financeiras, né? Principalmente aquelas experiências que te marcaram com um impacto emocional. Como é que foram essas experiências, né? E aqui eu gosto muito de trazer um pouquinho sobre mim, né? Quando lá na minha primeira infância, na primeira infância mais ou menos ali, até mais ou menos quando eu tinha uns 6 anos, meus pais se separaram, eu era muito pequeno, e vida como ela é, tá? As coisas são o que são. Hoje eu entendo tudo o que aconteceu na minha vida, né? Lá quando eu era pequeno, porque hoje eu tenho uma cabeça de uma pessoa adulta, mas uma cabeça de uma criança de 6 anos, algumas coisas não entram, né? Da mesma forma, existem alguns filtros que uma criança de 6 anos ainda não tem, ela está desenvolvendo. Então quando acontece isso naquele momento, isso pode gerar um forte impacto emocional que faz com que você associe uma carga emocional distinta a algo. Nesse caso aqui a gente está trazendo dinheiro, né? Recursos financeiros. Algumas coisas aconteceram na minha vida que fizeram com que eu acreditasse que ter dinheiro era ruim, que para ter dinheiro era sofrido, para ter dinheiro era para os outros, né? Através de coisas que uma criança de 5, 6, 7, 10, 12 anos via. É a forma como nós construímos a nossa visão com relação às coisas que faz com que a gente se comporte hoje ainda, né, no auge da sua idade adulta, no auge da sua maturidade adulta, da mesma forma que muito possivelmente você agia quando era criança. Opa, como assim? Agir da mesma forma como era criança? Pare e pensa, seus comportamentos financeiros quando você tem algum impulso, isso te remete a alguma situação que aconteceu na sua infância? Que você agiu e se comportou de repente da mesma forma? Muito possivelmente caiu uma ficha gigante agora, né? Muito possivelmente caiu uma ficha gigante. Então entenda que aquilo que você adquiriu, adotou como crença lá de trás, vem fazendo com que você se comporte de uma forma específica hoje, né? Então se lá atrás você montou no seu cenário mental uma emoção que para ter dinheiro era algo que você não merecia, hoje possivelmente os seus comportamentos fazem com que você não tenha resultados financeiros, porque está implícito no teu inconsciente que você não merece aquilo. Então as suas ações vão fazer com que você não tenha aquele resultado porque no inconsciente você não merece. Você consegue entender o quanto isso pode ser poderoso? Pare e pensa agora nesse momento em algumas coisas que aconteceram na sua infância que te provocaram, com relação a dinheiro, tá? Que te provocaram um impacto emocional forte e que pode ser isso que talvez faça com que você hoje não tenha um controle financeiro. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do livro Segredos da Mente Milionária, né? O T. Harv Eker, ele trouxe um caso de uma menina que, na ocasião era cliente dele, que quando lembrou do passado, ela lembrou de uma situação específica em que ela, o pai e a mãe, essa menina que está sendo relatada no livro do T. Harv Eker, né? Na ocasião em que ela era criança, ela foi jantar fora com os pais, né? E na mesa do restaurante, como de costume, esse casal começou a brigar na frente da filha por causa de dinheiro. Eles brigavam por causa de dinheiro. Então olha só como é que são as coisas. E teve um momento no calor da discussão que o pai dessa menina, ela ali,
né? E os pais discutindo, até que o pai começou a mudar de cor, ficar azul, infartou, caiu no chão. Ela ainda, como ela tinha feito atividades de primeiro socorro, ela tinha feito, né, um treinamento de primeiros socorros ali recentemente. Ela ainda tentou reanimar o pai, mas não conseguiu. Conclusão, o pai morreu nos braços dela. Que tipo de coisa você acha? Que tipo de associação uma criança que está enxergando logo depois de uma discussão acalorada por causa de dinheiro, vê o pai morrer nos seus braços, que tipo de crença financeira essa pessoa carrega para a vida? Né? Muito possivelmente que dinheiro causa morte, dinheiro é a raiz de todo problema, e isso sem contar coisas que a gente escuta também na nossa infância. Né? Entenda que se você hoje tem uma mentalidade financeira que não é a mais assertiva, e aqui em algum outro momento eu vou trazer uma outra live de mentalidade financeira, mas mais específica, falando das 3 mentalidades, a mentalidade pobre, a mentalidade classe média e a mentalidade rica. Isso eu vou trazer numa outra live, porque se eu coloco tudo aqui vai ficar uma live muito extensa, né? Mas em algum momento, quando eu acabar esse ciclo, eu vou colocar uma outra live falando sobre essas mentalidades, né? Mas quando você começa a entender isso, você começa a ter fichas caindo. Puxa, de repente isso daqui acontece porque lá atrás aconteceu tal coisa. Eu tive uma cliente que hoje ela não pode ver sapato que ela compra. Quando nós estávamos conversando especificamente sobre isso, ela lembrou que na infância dela tinha escassez, era muito difícil ela conseguir um sapato, né? Porque as compras eram uma vez por ano, a situação financeira era adversa, então elas tinham que escolher um item por ano. O pai falava assim, era ela mais algumas irmãs, falavam assim, escolhe um item porque vai ser o que a gente vai comprar para esse ano, era o que dava para ser. Né? E ela era muito encantada com o sapato. Então hoje a realidade financeira dela mudou um pouquinho para melhor, né? A gente evolui, a gente acaba evoluindo, mudou para melhor a situação financeira dela, e hoje ela não pode ver sapato que ela compra, ou ela não podia ver sapato que ela não comprava. Hoje ela entende que esse ímpeto em comprar aquilo ali se devia a esse lance do passado, onde ela queria muito algo, mas não podia ter da forma como ela gostaria, de ter a quantidade que ela queria. E isso provocou um buraco emocional, onde quando picos emocionais aconteciam no momento de adulta dela, ela comprava sapato. Entende? Isso pode ser para várias coisas. E o primeiro passo decisivo nessa construção é justamente você identificar esses pontos. Quando você começa a identificar qual é a origem desses pontos, por que eu não consigo fazer um controle financeiro? Será que porque para mim, inconscientemente, dinheiro é a raiz de todo mal? Se eu ouvi falar isso muito na infância, porque dinheiro é sujo? Será que eu ajo de maneira displicente com o meu dinheiro porque dinheiro é para gastar? Gente, dinheiro não é para gastar. Dinheiro é para multiplicar. Você entende? E esse tipo de raciocínio vai fazendo com que você forme uma mentalidade parecida com a mentalidade das pessoas que te cercam. E aqui eu não estou dizendo que você tem que se afastar de ninguém. Parecido com as pessoas com quem você interage no seu dia a dia. E aí, para pertencer àquele público, aquele grupo, eu acabo me comportando de maneira similar, para que eu não seja rejeitado por aquele grupo. Você entende? E aí a gente começa a executar o famoso comportamento de manada e acaba entrando em ciclos de autossabotagem e a gente não prospera financeiramente. Né? E quando você fala em efetivamente que as suas experiências passadas geram crenças e aí você começa a se comportar ainda hoje como você se comportava quando era criança, eu quero que você pare e pense um pouco além. Quais são os gatilhos que fazem com que você haja de maneira não racional? E não racional é porque você colocou a carga emocional lá no passado e hoje por você ter aversão àquilo, porque vamos parar e pensar. É racionalmente, é inteligente você parar e não fazer minimamente um controle? Não estou falando que você tem que dedicar sua vida a fazer controle financeiro, mas minimamente você fazer um controle de entradas e saídas. Aquilo que não é medido não pode ser mensurado, entende? Então se você não tem um controle mínimo daquilo que entra, daquilo que sai, para onde está indo, como é que você vai fazer um planejamento financeiro onde você consiga investir dinheiro? Como é que você vai multiplicar seu dinheiro? Como é que você vai se tornar uma pessoa mais assertiva nas suas finanças se você não faz o básico do básico, que é você saber como é que é o seu padrão de consumo? Entende? E aí a gente fala um comportamento quase que irracional, porque está no inconsciente alguma dor
que faz com que você não queira. E isso acaba se manifestando ali na superfície, como porque é chato, porque eu não gosto, mas muito possivelmente tem a ver com algo que aconteceu no meu passado. E quando eu começo a descobrir esses porquês do passado, eu começo a me tornar cada vez mais uma pessoa assertiva. Porque quando eu descubro isso, eu ganho a oportunidade de reverter os meus comportamentos antes deles acontecerem. Né? Se eu não consigo lutar contra aquilo que eu ignoro, e eu ignoro às vezes não de propósito, é porque fica no inconsciente, né? São dores que acontecem na nossa infância que ficam armazenadas no nosso inconsciente, e quando eu trago isso para a luz, eu consigo entender quais são esses gatilhos que fazem com que eu me comporte de uma maneira equivocada, não querendo fazer o meu controle de finanças, não buscando pessoas para me ajudar quando a minha situação, de repente, até eu estou numa escalada legal, mas eu preciso de um apoio para quem sabe ir mais rápido. E aqui não necessariamente você precise de ajuda, mas se você entende que com ajuda você chega mais rápido no seu objetivo, você começa a tomar decisões mais inteligentes. Isso também faz parte de uma mentalidade financeira inteligente. Entende? É você ter apoio para você colocar os seus esforços de maneira mais inteligente à sua disposição. E quando você começa a fazer isso, você percebe sim que você está pagando um preço por isso, porque você vai sair da tua zona de conforto, você vai começar a fazer coisas diferentes. Num primeiro momento é muito desconfortável, sim, mas você vai perceber que seus resultados eles vão começar a te dar robustez, vão começar a ser cada vez melhores, cada vez mais rápido, né? Porque a nossa mente também, ela faz com que você se comporte para receber recompensa. Né? Então às vezes a gente chega numa recompensa imediata que retarda o nosso crescimento e a gente vai naquela recompensa imediata, mas isso é assunto para outra coisa. Mas quando você também começa a ter vitória, agir de maneira diferente e vencer suas pequenas barreiras, sua mente vai liberar um neurotransmissor chamado dopamina, que vai fazer com que você numa próxima ocasião queira de novo ter essa mesma sensação. A dopamina libera prazer, né? Libera satisfação de realização para você. E aí quando você coloca pequenos objetivos pensando diferente e começa a executar de maneira que você conclua com êxito, sua mente vai liberar dopamina e você vai querer cada vez mais aquela dopamina. Então, todo comportamento que num primeiro momento ele pode ser tanto assertivo quanto não assertivo, eles têm a mesma forma de serem implantados em você. O que significa que você consegue ajustar comportamentos, o que significa também que o que não significa, porém, que seja fácil. Então, quais são hoje os gatilhos que vão fazer com que fazem, na verdade, com que você se comporte da maneira como você se comporta com dinheiro? Será que é uma emoção atrelada a algo que aconteceu na sua infância? É alguma palavra desperta essa sensação que você teve lá e te faz dar um passo para trás quando era para você dar um passo para frente? Será que alguma coisa diferente acontece que faz com que você pare? Né? E aí, como eu já disse anteriormente também, você identificar é o primeiro passo, né, rumo à vitória. E aí você anota agora, começa a anotar quais são as coisas que você ouvia quando era criança com relação a dinheiro. E aí anota toda aquela sorte de coisas que você ouvia. Dinheiro é sujo, mais vale. Tô usando exemplo do que eu ouvia, tá? É mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que o rico ganhar o reino dos céus. Dinheiro é para gastar, né? Só tem dinheiro quem tem dinheiro, né? Esse tipo de coisa vai fazendo com que você vá formando suas crenças e isso faz com que você se manifeste, se comporte de acordo com aquilo que você acredita, né? E aí você precisa mudar. Quando você começar a identificar esses pontos, ajustar e mudar. Mas a verdadeira mudança exige que você entenda o seguinte, tá? Mentalidade não é somente você pensar. É você pensar sim. O pensar na mentalidade é extremamente importante, mas você precisa conectar o seu pensar, o seu novo pensar, o pensar mais assertivo com ações mais assertivas, né? E para isso você tem que ter novos comportamentos. Você precisa desenvolver conhecimentos diferentes. Aquilo que você não tem ainda hoje, aquilo que você não conseguiu conquistar, se deve a coisas que você ainda não sabe como fazer, porque se você soubesse, você já vinha fazendo. Então você tem que buscar sempre novos conhecimentos. Aí você pode procurar canais, né, de pessoas, você pode procurar mentores, você pode procurar pessoas. Tem muito conteúdo gratuito na internet, tá? Inclusive, tem essa live, tem um conteúdo que eu coloco aqui, tem outros canais que prestam esse serviço de utilidade pública, digamos assim, né? E existem coisas mais específicas que vão atuar com você de maneira mais direta, digamos assim, com uma trilha mais
mastigada, digamos assim, que vai fazer com que você, através da experiência de outras pessoas, possa ver e encurtar muito o seu caminho. E isso também é uma coisa muito assertiva, você estar em treinamentos, você fazer imersão, você contratar mentoria, você fazer coaching. Cara, isso é extremamente assertivo. O coaching mudou a minha vida. Os treinamentos que eu vivo fazendo, eles vêm me moldando, né, para me tornar a pessoa que eu venho me tornando. E Deus vem, né, fazendo isso muito forte por mim também, porque Papai do Céu é bom o tempo todo, Ele é maravilhoso. Tá? Então você precisa buscar novos conhecimentos e desenvolver novas habilidades. E aí eu te pergunto, anota no papel agora, quais são os seus pontos fortes hoje? Quais são as habilidades características que você tem que te impulsionam para frente? Será que você é uma pessoa proativa? Será que você é uma pessoa persistente? Será que você é uma pessoa bem-humorada? Será que você é uma pessoa carismática? Começa a anotar quais são os seus pontos fortes e começa a entender, dentro dos seus pontos fortes e talvez algumas outras coisas que você precisa desenvolver, nos seus próximos 12 meses, quais são as habilidades, esses pontos fortes ou pontos que você identifica que você precisa desenvolver, que vão ser determinantes para que você tenha resultados diferentes. Porque você precisa estar a todo momento desenvolvendo habilidades. E não significa que você tem que desenvolver novas habilidades o tempo todo. Não. E em alguns momentos você vai perceber que existem habilidades que você já possui, e de repente está ali no meio termo, numa escala de 0 a 10 estaria ali no meio termo, mas que se você elevasse em 2, 3 pontos ali, ele automaticamente te ajudaria em outras áreas, em outras esferas. E aí você começa a entender a sua mentalidade de uma maneira diferente. Olha, eu preciso melhorar a minha comunicação assertiva, eu preciso melhorar a minha empatia, eu preciso melhorar a minha proatividade, eu preciso melhorar o meu foco e a minha persistência. Né? Eu preciso ter uma melhor gestão do meu tempo. E aí você começa a traçar o seu plano para que efetivamente você desenvolva essas habilidades que vão fazer com que você melhore sua mentalidade, e isso vai se reverter nos seus comportamentos e os seus resultados vão somente agradecer, né? Tá tudo tranquilo? Estão me ouvindo bem? Digita número 1 aí para eu saber se você está me ouvindo bem, tá? Entende o seguinte, eu vou te falar uma coisa agora que vai para dois lados. Existe um preço que você tem que pagar para você ter a vida que você merece. É o preço de você talvez acordar mais cedo em alguns momentos, nesse primeiro momento, para você poder estudar coisas diferentes e fazer algo diferente para você. É o preço de repente, você encarar sua jornada de trabalho hoje e depois ainda buscar algo além para que você possa ter uma melhor realidade no futuro. E isso começa a se construir agora. Isso é o preço de você, de repente, contratar pessoas para terceirizar algumas coisas que não são tão importantes e relevantes para o seu resultado, ou que você não saiba, que outras pessoas saibam fazer melhor e o seu preço esteja mais caro do que o dessa pessoa, é assertivo, porque você vai estar pagando mais barato para essa pessoa, né? É o preço de você, de repente, fazer uma mentoria e te tirar muito da zona de conforto, é você tirar um final de semana para fazer uma imersão e depois um treinamento complementar, que isso vai elevar os seus índices de assertividade. É você buscar sempre estar se desenvolvendo, porque a gente falar de finanças não é 100% matemática, existe uma temática comportamental por trás, e a questão comportamental é muito mais poderosa do que a matemática pura e simplesmente. Se você ajustar o comportamento, certamente a questão técnica ela se ajusta, né? E aí você precisa entender que existe esse preço a ser pago, né, para você se desenvolver. Isso vai sim tirar você da zona de conforto. Mas o que muitas vezes as pessoas não falam também é que também existe um preço a ser pago por você para você continuar vivendo a vida do jeito exatamente que você vive hoje. E aqui eu não estou dizendo que você está vivendo uma vida boa ou uma vida ruim, que se você está tendo bons ou maus resultados. Tá? Só que o resultado que você tem por não mover uma palha para mexer os seus comportamentos e ajustar para aquilo que você quer agora, no longo prazo é muito mais caro do que se você nesse momento começar a ajustar seus comportamentos e efetivamente começar a ter resultados melhores, os resultados que você busca. Então para e pensa, daqui a 30 anos, você com a idade que você tem hoje, daqui a 30 anos, você olhando na sua realidade, na sua atual situação, aonde você se vê se nada mudar na sua vida hoje? Será que você realmente se vê com uma vida diferente, uma vida próspera? Com base em que você vê, caso você veja? Porque se não tem ação diferente, se não tem ação que vai te edificar,
Será que você está amparado na realidade para ter essa visão que realmente você vai ter uma vida plena daqui a 30 anos? Agora para e pensa, se você começar a desenvolver comportamentos diferentes, se você começar a efetivamente pagar hoje o preço para ter essa vida extraordinária amanhã, vê? Se não vai estar mais coerente com a realidade assertiva. E se você olhar e falar assim, cara, Fábio, realmente daqui a 30 anos eu vou estar num desgosto só, né? Porque eu não estou realmente me mexendo. Parabéns por você ter chegado a essa conclusão, porque você não precisou passar esses 30 anos para entender isso. Então, no agora, você já pode se mexer de forma mais assertiva e efetivamente ter resultados diferentes. Então, desenvolve sua mentalidade nesse momento, né? Uma mentalidade diferente, lapide a sua mentalidade para que você dê passos significativos e consistentes na direção de uma vida mais assertiva. Você só tem a agradecer. Num primeiro momento, de repente um pouco mais mecânico e pode ter uma tendência de chato, né? Porque tem muita coisa para fazer. Mas toda habilidade ela se adquiriu sempre. Eu ouvi isso de Jerônimo, né? Eu sempre falo que toda habilidade se adquiriu com conhecimento, prática e repetição. E isso entrou na minha vida de uma forma extremamente assertiva, né? O Zig Ziglar também, um americano, costumava dizer que a repetição é a mãe de todo aprendizado. Então, uma vez que se inicia difícil, de repente, à medida que você vai repetindo aquilo ali, vai se tornando menos difícil, até que se torna fácil, e aí se torna automático. E aí você ligou um piloto automático extremamente assertivo, que vai te levar na direção daquilo que você quer. Tá ok? Para honrar o teu tempo, né? O conteúdo é esse hoje. Agradeço demais, parabéns por você estar aqui. Tá? Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui adquirindo um pouco de conteúdo. Se você está chegando agora, aqui no Instagram a live vai ficar gravada por 24 horas, no Facebook fica aí direto, tá tudo certo, tá? E no YouTube depois vai entrar, daqui a pouquinho vai entrar também e tá tudo certo também, tá bom? Gente, beijo no coração, tá? Todo mundo que entrou, todo mundo que saiu, todo mundo que chegou agora, beijo no coração de vocês. Sexta-feira estaremos aqui para mais uma live, né? Daqui a pouco eu vou divulgar o nome da live, tá tudo certo, tá? Deus abençoe a semana de vocês. Se precisarem de alguma coisa, manda mensagem para mim no privado, no direct, e tamo junto, tá? Bora lá!